E aí galera, Little Tom em seus vídeos no Barulho do Dia, hoje falando sobre a substituição dos quadrinhos antigos do Homem-Aranha. Eu sou o Little Tom, você está no Little Tom Nerd, o canal que fala principalmente de quadrinhos do Homem-Aranha, mas não apenas disso. Então minha gente, vocês já sabem, né, quem já me acompanha há algum tempo viu que eu comprei 2 ônibus, né, me rendi. Sempre fui contra, mas hoje em dia essas porras estão sempre aí aparecendo, né, e às vezes é mais vantajoso mesmo, financeiramente, ou até para você ter tudo, né, as histórias de uma vez no diacho do ônibus desse. Os 2 que eu peguei estavam a bons preços, né? Se você for ver o quanto que os mercenários cobram por eles na internet, então eu fui lá e me rendi e comprei. E foda-se. Então, as histórias que tem lá, né, já foram publicadas aqui antes, né, nos ônibus do McFarlane e do Eck Larsen, né? O McFarlane eu só tenho um ônibus, então eu ainda não estou disposto a me desfazer dos quadrinhos dele da Abril, né? Mas os da parte da Amazing Spider-Man, certo? Que eram os que saíam na mensal. Quando você tinha as histórias da Spider-Man, né, a revista que era só do Todd lá nos anos 90, aí começaram a sair os encadernados, né, só com as histórias dessa revista, que durou, nas mãos do Todd, 15 edições. Né? Ele pula do número 14 lá pro número 16, eu acho, mas ainda assim foram umas 15 edições mais ou menos na mão do Todd, né? E aqui você tem várias do Larsen. Eu só não vou me desfazer de mais do que isso agora por causa de outras histórias, não é nem por conta das histórias do Aranha. Então vamos comentar isso aqui. Assim como eu falei no vídeo lá do Superboy, tem materiais que saem e você fica naquela, quero comprar um novo, mas não vou me desfazer do antigo. Eu não gosto muito de ter material repetido, então eu resisti, mas finalmente chegou a hora de eu me desfazer de algumas coisas. Então a primeira é essa aqui, Aranha 125, né? Essa capa aqui eu creio que é do Jim Lee, porque esse Justiceiro aqui, isso aqui é o Justiceiro do Jim Lee, né? E esse Homem-Aranha assim, fortão, né? Combina com o estilo Jim Lee de ser. Apesar de eu achar que a arte final do Aranha tá leve, né, em comparação com a do Justiceiro. O Justiceiro tem bem mais preto, né? Mas, como seria na parte vermelha, né, do Aranha, aí dá pra entender. Então aqui você tem a história do Tri-Sentinela, né, desenhos do Eck Larsen. Então aqui você tem uma história em 3 partes, né, naquela época ali do Aranha com os poderes aí do Capitão Universo, né, com a participação do Justiceiro. Beleza. No fim dessa revista aqui, você vai ter um pouco daquela saga da Coroa da Serpente, que eu nunca li direito porque eu esperava um dia conseguir completar, né, ela nos formatinhos. Ó. Aqui ela já começa no capítulo 13, né, então tem 12 partes antes dessa para ler. Mas, pelo que eu entendi, isso aqui é o resumo de umas histórias que foram feitas antes. Né, tem aqui, ó, baseado nas histórias de Mark Gruenwald, Ralph Macchio, Jerry Conway, Jerry Bingham e George Pérez. Então, acho que foram histórias dos Vingadores ali nos anos 70, começo dos 80, né? E aí eles vão contando resumidamente e eu resolvi finalmente parar para ler direitinho, né? Fui olhando a minha sequência de revistas do Aranha. Aqui você tem desenhos do Mark Bagley, ou Bailey. E aí eu fui entendendo aqui do que se trata, né? Esse negócio do povo da serpente e tal. Tem até aquele Ataques Atlantes, que eu acho que eles publicaram essa saga da Coroa da Serpente aqui para preparar a gente para os Ataques Atlantes, que eu ainda vou ler. Então eu li todos os capítulozinhos disso, para que eu não ficasse com as Homem-Aranha, né, só por conta desses capítulos da Coroa da Serpente. Mas, na edição anterior a essa, 124, começam as histórias dos Novos Guerreiros. E eu gosto dos Novos Guerreiros, então eu tenho quase todas as histórias deles, pelo que eu pude perceber nas revistas quando eu estava comparando, né? Tem coisa de 2 anos de Novos Guerreiros publicados em Homem-Aranha. E, por isso, eu ainda não vou me desfazer de certas edições. Mas o meu plano agora é ler os Novos Guerreiros, assim que possível, né? Tem muita leitura acumulada para fazer. E, depois de ler os Novos Guerreiros, aí sim eu pretendo me desfazer das revistas. A não ser que eu desista, né? E a Panini lance aí um especial dos Novos Guerreiros, que seria bem legal. Aqui você vai ter o Larsen assumindo a revista que era do Todd, Amazing Spider-Man, né? Esse Homem-Aranha anual aqui na época era realmente uma coisa de louco. Então você tem bem aqui no cantinho, não, a referência da Abril, a SM, né, Amazing Spider-Man 334, de 1990. Então você tem uma sequenciazinha de coisa de 6 histórias mais ou menos, desenhadas pelo Larsen, com o texto enxuto da Abril, que é uma das coisas que eu mais gosto. Só que eu estava até vendo, organizando as minhas revistas, porque o meu toque é ler as coisas na ordem cronológica, né? Então eu vi que a Abril, ela fez algumas cagadas, né? Não é só a Panini que faz as suas, a Abril também fazia suas abrilzices, né? E para organizar certas coisas foi complicado, para colocar na ordem. Por exemplo, a última caçada de Kraven, eles publicaram ali em 91, quando a revista do Aranha estava nesse numeral, 91, 92, por ali. E, na verdade, ela só deve ser lida mais ou menos na época ou depois do casamento do Aranha. Por que isso? Porque antes dele decidir ficar com a Mary Jane, ele estava namorando com a Felícia. E assim, se você lesse as revistas mensais e até alguns especiais que saíram na época, né, você vai ver que ele tá com a Felícia Hardy, né, a Gata Negra, mas lá no Caçada de Kraven ele tá com a Mary Jane.
né? Eles estão dormindo juntos, provavelmente morando juntos, e pela data das publicações que eu vi, né? Caçada de Kraven saiu em 87, dividida entre a Peter Parker, a Web of Spider-Man e a Amazing Spider-Man, né? Saíram 2 partes em cada uma delas. Então, ela não encaixa ali no ano cronológico de 86, onde aconteciam, né, as aventuras em que ele namorava a Felícia. Então, ela deve ser lida ali, eu organizei nas minhas coisas depois do número 100, né? Aproveitando que ia me livrar dessas, e fui, né, pegando toda a coleção do Aranha para organizar. Então, beleza, o Aranha mensal, normalmente eles publicavam nessa época o quê? A Web of Spider-Man, né, que é a teia do Aranha americana, a Amazing Spider-Man, né, que é o título principal, e acho que também devia acontecer alguma coisa da Marvel Team Up, mas agora não tenho certeza de ter visto Marvel Team Up por lá, que eram os títulos do Aranha, né? O Aranha teve 4 títulos, né? Ah, tem a Peter Parker, né? A Peter Parker foi o terceiro título. O primeiro era o Amazing Spider-Man. Aqui a gente vai ter a continuação. Cadê? Amazing Spider-Man tem bem aqui no cantinho, número 340. Né? Continuando, então, diretamente esse Aranha anual aqui. Né? Então, as histórias do Larsen, eles foram publicando em especiais, assim como eles faziam com as histórias do McFarlane. E o título que mais me interessa é o título principal, Amazing Spider-Man. Né? Então, as histórias da Peter Parker, da Teia do Aranha, né, lá, Web of Spider-Man, estavam sendo publicadas na mensal. E essas histórias maiores com o Larsen, né, que era o grande desenhista do Aranha daquele período, saíam em especiais como este aqui. Né? Reuniam tudo e dava pra você ler de boa. Do jeito que a Panini está fazendo agora na saga, né, e também na definitiva do Aranha, na verdade é o jeito ideal, porque eles publicam tudo e mais ou menos, né, mais ou menos na ordem que saiu. Se você pegar as sagas, lá do início pelo menos, eu tenho até as 5, você vai ver, né, que tem uma certa baguncinha na ordem das histórias ainda, né, tem histórias publicadas em 81, aí depois tem outras publicadas em 80, então a Panini também deu uma reorganizada na coisa, né. Aqui, essa historinha contra o Doutor Destino, eu achei assim, na época, meio estranho, porque, por que de repente o Aranha tem que cruzar com o Doutor Destino? Mas isso aqui foi uma história comemorativa da Aranha 350, né, aqui no cantinho tem também, ó. Amazing Spider-Man 349, 350. Né? Então, vamos comemorar aqui, né? Com um grande inimigo, né? Com o Doutor Destino. Né? A 49 é só aqui o velhote raposa. E na 350, né? Você vai ter eles dois contra o Doutor Destino e um pessoal aí. Né? Destino, no final das contas, acaba ajudando eles. Então, essa daqui, depois das histórias do Aranha, você não tem novos guerreiros. Você tem Falcão de Aço. Que eu nunca me interessei pelo Falcão de Aço. Então, essa pode ir também, ó, pra frente. Essas histórias aqui, elas estão no encadernado do Larsen, né? Ó. Essas aqui com o Justiceiro, da Aranha 125. Essa aqui também, né, contra o Sexteto. Essa outra, ele sem poderes. Essa outra aqui, né, Aranha 350, estão todas no ônibus do Eric Larsen. Depois você tem esse aqui, né, Grandes Heróis Marvel 49, lindo, maravilhoso, tesudo e gostoso. Ai! Comprei essa edição aqui na época que saiu, ó, maravilhado com essa capa tripla. Você imagina isso na época que saiu, cara? O menino ali doido, com 15 anos de idade, comprando isso aqui. Tu é louco? A capa tripla dessa aqui é demais pra cabeça naquele período. Setembro de 95. Eu tinha exatamente 14 anos e Cavaleiros do Zodíaco estava estreando. Por que eu digo isso? No original americano, o primeiro diálogo do Aranha com esse cara aqui, o Cyborg X, ele diz assim: ah, você tá triste porque acabou o Twin Peaks, né? Só que aqui no Brasil, o que eles fizeram? A Abril deu uma frescada aqui no texto, né? Uma zoada que eu achei muito massa. Ei, fofura, já sei. Seus pais não compraram um Cavaleiro do Zodíaco pra você. Aproveitando o hype da época. Ah, mas tá, é porque eu tô errando o ano. Essa edição é de 95 e Cavaleiros é de setembro de 94 na manchete. Ah, tá, por isso. Cavaleiros já tinha virado febre. Então essa edição aqui, ela é boa demais, cara. É uma história do Aranha muito divertida, com muita ação, desenhos muito, muito bons do Larsen, com todos aqueles exageros característicos dos anos 90, mas com qualidade, né? O Larsen é bom de narrativa, tem uma diagramação super, super, ultra, mega dinâmica, né? E sabia fazer uma história com ação e porradaria, né? Muito legal. Quando futuramente ela saiu de novo republicada, eu comprei ela, então, nessa edição aqui. Acho que tem até vídeo, né? Mostrando pra vocês as duas e pensando, né? Qual que eu fico, qual que eu não fico. Resolvi ficar com as duas, porque eu achei a tradução da Abril melhor do que essa aqui, né? Uma tradução bem mais enxuta. Aqui tem texto demais. E enquanto o Larsen, ele é um bom escritor de ação, não precisava ele escrever tanto, ter tanta coisa enchendo os balões aqui, porque a história é rasa demais, né? Então a Abril dá uma simplificada na coisa, ela enxuga o negócio, né? Então esses diálogos aqui provavelmente são esses dois balões aqui, né? Ela dá uma simplificada no negócio e eu prefiro esse estilo mais enxuto de texto da Abril, né? Sem tantos exageros, sem tantos balões, porque não tem nada demais para ser lido aqui, cara. Se fosse um Sandman ou sei lá, né? Aqui. Também por isso eu quis ficar com a pequena, porque aqui o pôster não ficou muito legal, né? A capa tripla. Você corta um aranha aqui bem no meio, e aí, sei lá, fica, né? É muito melhor esse mini pôster aqui, ó. Concorda comigo? Pois é, então por isso
eu tinha ficado com as duas. Porém, tendo agora o ônibus, eu não tenho necessidade de ficar com 3 versões da mesma história. Resolvi finalmente desapegar do posterzinho. E aí vão embora essas duas também, né? A Vingança do Sexteto, que é o momento aí final do Larsen com o Homem-Aranha na Marvel, né? Pelo menos antes dele voltar lá na época das Premium para fazer umas 4 histórias. Fora isso aqui, né, entramos então na parte do McFarlane, que eu tenho esse Torment aqui, né, americano, né, com um papel semelhante ao Offset, né, um papel de boa qualidade aqui, com as cores que ficam ótimas nesse tipo de papel, importadinho. E o Percepções, que são as histórias imediatamente após. Tormento é a Spider-Man 1 a 5, e a Percepções ela vai vir aqui a partir do número 8, né, porque primeiro você vai ter a história do Aranha com o Duende Macabro e o Motoqueiro Fantasma, que é uma história bem legal, talvez seja a melhor história do Aranha nessa Spider-Man aqui, né? Vamos ver como é. Tudo isso aqui saiu pela Abril em edições especiais, eu tive tudo, né? Mas aí, como hoje em dia estou aí com a opção do ônibus, né, resolvi ficar com ele. Então essa história Máscaras aqui, acho que foi a que o McFarlane foi mais feliz. Tormento também é legal, mas a Tormenta ela é meio comprida, né? Sendo que também não tem muito conteúdo não, é muito desenho. Então essa daqui são só 2 partes, você termina logo e ela é bem divertida. O Aranha tentando salvar essa criança aqui, enquanto o Motoqueiro Fantasma tenta matar o Duende Macabro. A outra história, tentando seguir a linha da Tormenta, né, só que agora com a participação especial do Wolverine e do Wendigo, né? Tem uns assassinatos e o Aranha acaba sendo enviado, né, como Peter Parker para fazer uma investigação. Que eu me lembro é isso. E lá para os lados do Canadá. E aí, por isso, né, por aquelas bandas e por conta das mortes, né, o Wolverine também acaba participando da história. Então é um encadernado muito bom, que também só vai pra frente, né? Eu só vou me desfazer dele por já ter esse material no ônibus. Resolvi ficar com o ônibus porque, além de ter todas essas histórias, tem aquela história do Aranha com o X-Force, que só saiu em formatinho, e tem a história do Aranha com o uniforme negro pelo McFarlane, né? Contra o Morbius, que também só saiu em formatinho. Então é isso, minha gente. Aqui está no momento, né? Depois haverão mais edições que eu estarei me desfazendo, vendendo ou trocando, né? Através da banquinha do Little, ou vocês falando diretamente comigo, quem me conhece aí, né? Mas se não, é banquinha do Little lá no Instagram. Todas essas aqui estarão disponíveis. Eu ainda vou ver que preço eu vou cobrar por cada um, né? Normalmente eu não cobro caro, né? Vamos ver aí como é que tá a procura por esses itens. Aí sim eu vou definir preços, né? Então é isso, o Littleton vai ficando por aqui. Aguardem para daqui não sei quanto tempo mais edições do Aranha aí da coleção que podem estar chegando na sua casa. Valeu! Se quiser ajudar também pode mandar Pix, que tem o endereço aí na descrição do vídeo. Falou!